Boa noite, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. São 19 horas e 59 minutos. Estamos nos preparando para dar início, para prosseguir com o nosso estudo, dar início à nossa reunião, né? E aí vamos aguardando aqui, nesses primeiros instantes, as conexões dos irmãos e irmãs, para que formemos a nossa corrente de energia, que possamos juntos gerar as energias que nos fortaleçam, a todos nós. E aí, quando falamos todos nós, não só nós que estamos aqui conectados, mas a todos nós que estamos no planeta Terra para a nossa caminhada, né? O momento é complexo, o momento ainda é difícil, então é importante que a gente se fortaleça. Toda a energia, toda a bênção que pudermos angariar é bem-vinda. Boa noite, Mari Lima. Ainda não a conheço, Mari, eu acho. Mas, de qualquer maneira, já nos conhecemos. Boa noite. Selma dos Santos, boa noite. Estamos começando a nos conectar. Já aparece para a gente 9 conexões, mas comentários apenas da Mari e da Selma. Isso. Marinês, quanto tempo, Marinês? Tudo bem, minha amiga? Cláudia Esteves também, boa noite. Rejane. Ótimo, Nana. Que bom. Muito bom estar novamente conectados com vocês, transmitindo. E conectado a gente está sempre, né? Porque participamos das lives, assistimos das outras lives. E nesse contato, mantemos a nossa conexão. Que para nós ainda, né, dentro do nosso entendimento, da forma de ver as coisas, a gente não percebe, porque estamos muito acostumados com as questões do plano físico. Mas sabemos, já entendemos que, além do plano físico, existe a questão do plano espiritual, que é muito maior, que é muito mais poderosa, é muito mais intensa, e que nos dá muito mais possibilidades, inclusive dessas conexões, independente de qualquer equipamento, independente de qualquer instrumento. Lu já está presente, Manel Esteves também, a Cida, João Bosco, a Igara, ótimo. Então, são 20 horas e 2 minutos, vamos fazer a nossa prece inicial e prosseguir com o nosso estudo da quarta-feira. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Mestre, agradecemos a Ti, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos neste momento, buscando esclarecimento que fortaleça a nossa razão, nosso entendimento, para que possamos fazer as nossas escolhas de forma mais consciente e, assim, nos pouparmos das dificuldades, das tristezas e seguirmos os ensinamentos exemplificados por nosso irmão Jesus. Pedimos que essas bênçãos sejam irradiadas sobre o nosso planeta, levando a todos os corações, principalmente aqueles irmãos que estão equivocados nos caminhos ainda tortuosos, para que possamos todos despertar para as nossas fragilidades, para os nossos vícios, e buscarmos o caminho da luz, o caminho que leva a Ti, Pai. Obrigado, e que a nossa conversa possa ser intuída e orientada pelos amigos espirituais,
no sentido de facilitar a nossa compreensão, de ajudar a todos nós ao melhor entendimento. Que assim seja. Bom, amigos, Márcia Oliveira, minha maninha, está presente, Luiz Carlos, a Sônia, minha esposa, a Roseli também, Silvana Barbosa, que ótimo, muito bom. Então, hoje nós vamos continuar com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, sendo que hoje nós estamos mudando o ponto. Estamos no Livro dos Espíritos, na parte 4ª, das esperanças e consolações. Tratamos ainda no capítulo 1 das penas e gozos terrestres, né? O que acontece com a gente, o que tem de bom e o que tem de difícil aqui na Terra. E aí concluímos na semana passada a felicidade e a infelicidade relativas. E hoje entramos numa segunda parte, que também é bastante delicada, bastante instrutiva, que é a questão das perdas de entes queridos, né? A perda de entes queridos. E aí vamos ver nessa questão 934, que é a primeira do ponto. É óbvio que ela não esclarece tudo, é a primeira do ponto. Então, ela traz a gente a reflexão, estimula a gente a reflexão. E aí vamos ver, nesta questão, qual é a explicação que os espíritos colocam para a gente. Então, na questão 934, a perda dos entes que nos são caros. Desculpa, a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Então, Kardec perguntou aos espíritos, né? A perda desses entes, as pessoas que são próximas da gente, que nós temos alguma afinidade maior, não constitui para a gente uma legítima causa de dor? Ou seja, nós sentimos a dor e essa dor não é legítima. E aí ele reforça, né? Ela é legítima por quê? Porque ela é irreparável, né? A morte, ela é irreparável e independe da nossa vontade. Então, Kardec lança essa pergunta para que os espíritos comecem a explicar para a gente esse aspecto que para a gente é tão doloroso ainda, né? A gente sente muito, mas que na nossa conversa a gente vai ampliando a nossa visão, nosso entendimento, e aí nós vamos ver por que ainda é assim essa causa de dor, né? Então vamos ver o que os espíritos respondem para a gente. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Então já chama atenção da questão que é uma dor, mas que dentro da justiça divina ela não escolhe a quem atingir, tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova ou expiação. E comum é a lei. Então, está dentro da lei, faz parte da lei, e essa dor para a gente ainda é uma prova ou uma expiação. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e acessíveis aos vossos sentidos. Então, o que os espíritos dizem para a gente? Sem dúvida, é uma causa de dor, né? Nós ainda encaramos como uma causa de dor, mas é uma prova, é uma causa de dor que vale para todos, né? Para rico, para pobre, e aí usou rico e pobre só para mostrar dois extremos. Mas qualquer outro extremo que a gente queira, qualquer outro aspecto de comparação, né, ele vai funcionar. Se você mora no Brasil ou se você mora na Suíça e alguma pessoa próxima a você desencarna,
A gente sofre também. O suíço também sofre, em qualquer parte do mundo, né? Os índios também sofriam, sofrem também. As pessoas, os intelectuais e os ignorantes também sofrem. Então, independe de quem somos. Essa perda, ela se dá, é necessária, faz parte da lei de Deus, né? Nós sabemos que existe a lei da destruição, nós precisamos renovar, nós precisamos nascer de novo, e só podemos nascer de novo se tivermos morrido, né? E isso vai nos possibilitar estarmos renovando e crescendo. Então, ela é realmente uma prova, mas aí eles vêm e já ao Consolador se apresentando novamente, né? Vem sendo relembrado para a gente. Porém, tendes uma consolação, em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que estão que vos estão ao alcance. Enquanto, e aí continua, é bastante interessante. Então, já temos meios ao nosso alcance. E que meios são esses que nós conhecemos? O que a doutrina fala? Que nós podemos nos comunicar com os nossos irmãos desencarnados. Não é isso? É possível a comunicação com os espíritos. Então, todos nós podemos nos comunicar? De certa forma, sim. Embora essa comunicação, de forma abrangente, ela não seja ainda possível para todos nós. E aí ele continua na questão, né? Enquanto não dispondes de outros mais diretos, mais acessíveis aos vossos sentidos. Ou seja, enquanto ainda não tem, ainda não dispõe. Ou seja, que futuramente vamos dispor também. Por que ainda não dispomos? Somos espíritos num processo de evolução. Nessa escala evolutiva, né, eu esqueci novamente de botar a escada. Nessa escala evolutiva, aonde nós estamos? Vamos pensar na nossa escada de evolução, né? Aquela escada infinita. Nós já estamos no meio da escada, abaixo do meio ou acima do meio? Estamos abaixo do meio da escada. Ou seja, temos muita coisa para subir, muita coisa para aprender, muita coisa para entender, muita coisa para modificarmos. E isso coloca para a gente toda essa limitação da parte superior da escada. Então, por isso, nós ainda não dispomos de meios mais diretos, acessíveis aos nossos sentidos, que precisam ser aprimorados com a nossa evolução. Mas, mesmo hoje, já podemos, de alguma forma, nos comunicar com os nossos irmãos. Então ótimo, vamos agora fazer comunicações todo mundo. Aí que está a questão. Com a nossa infantilidade espiritual, nós vamos querer nos comunicar com os nossos irmãos para tratar de questões que não são importantes. Porque nós ainda não temos essa clareza do que é importante. E aí vamos estar prejudicando ou ocupando o plano espiritual desnecessariamente. Quando, na verdade, esse tempo, né, esse trabalho deve ser utilizado com utilidade, de uma forma útil. Então, a comunicação é possível? Sim, ela é possível, desde que seja útil. É muito comum nas casas espíritas as pessoas procurarem, né, as casas buscando psicografias. E aí, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que Chico dizia para a gente, o telefone, né, dessa comunicação, toca de lá para cá, não é daqui para lá. Então,
As evocações, elas têm seu peso. Então, evocar, de nós daqui, chamarmos um espírito, tem seu peso, mas nem sempre vai ser atendida. Por quê? Porque temos que observar, e aí os espíritos que administram essas questões vão observar, se essa comunicação ela tem uma necessidade, se ela tem um valor, se ela tem um porquê. Ou é uma comunicação frívola para tratar de coisas que não são importantes, muitas vezes até, né, para coisas materiais, que não necessitam, que não devem ser desperdiçado o tempo da espiritualidade para cuidar. Então, por isso, essa limitação nesse momento. Então, as pessoas, quando procuram a casa espírita, procuram, eu gostaria de receber uma psicografia da minha mãe, gostaria de receber. O plano espiritual tem clareza dessa necessidade da pessoa que está aqui encarnada. Mas ela vai avaliar se a pessoa, o espírito que se encontra lá no plano espiritual está em condições de fazer essa comunicação e se essa comunicação realmente vai ser útil para essa pessoa, ela é realmente necessária. Se for, vai acontecer. Se for, vai acontecer. Se não acontece, é porque um desses aspectos não está sendo considerado. Então, nós temos aí nesta questão, né, para a gente, na 934, que essa explicação da perda dos entes, né, e até explicações dessa questão mesmo, elas vão se aprofundando na próxima questão, na 935, que não é motivo da nossa conversa hoje. Então, eu estou tentando não entrar na resposta da 935 para a gente não puxar o estudo, né? Não fazer agora, conforme o pessoal, como é que a gente fala? Spoiling, né? Quando a gente já antecipa alguma coisa que vai acontecer aí e estraga a surpresa. Tá? Então, vamos tentando trabalhar em cima dessa questão, né? E aí é interessante que a gente fala perda, né? Perda dos entes queridos. Será que a gente perdeu? Talvez a reflexão pudesse começar para a gente para aí, né? Será que perdemos esse ente? Ou simplesmente nos afastamos desses entes? Né? E aí, com o entendimento do Espiritismo, o que nós começamos a ver? Nosso ciclo é de várias encarnações. A cada encarnação, nós vamos dar passos na nossa evolução. Concluída aquela programação, aquela encarnação cumpriu a sua etapa. Ou foi cumprida aquela etapa naquela encarnação. Então, vamos comparar com o ano escolar. Né? Então, nós fizemos lá no ensino fundamental, o 6º ano do ensino fundamental. Chegou no final do ano, se eu concluir o aprendizado daquele ano, eu vou passar para o 7º ano. Não vou continuar no 6º, vou seguir. Quando eu chegar no final do ensino fundamental, eu vou passar para o ensino médio. Em alguns casos, até, né, nós precisamos trocar de escola para ir para o ensino médio. Não vou continuar. Na nossa caminhada evolutiva é igual. Nós temos vários anos, etapas escolares a passar. Concluída uma etapa, vamos para a etapa seguinte. Então, quando nós desencarnamos, o que está acontecendo? Na avaliação do plano espiritual, nós já aproveitamos o que poderíamos ter aproveitado naquela encarnação. E olha, interessante, olha, preste atenção na palavra que eu usei. O que poderíamos ter aproveitado. O que conseguimos, na verdade, aproveitar. E a espiritualidade entendeu que aquilo é o que nós podemos fazer naquela encarnação. Muitas vezes, o aproveitamento está aquém do que foi planejado. Ele é menor do que foi planejado. Mas a espiritualidade já entendeu que, dentro das nossas limitações, é aquilo que deu para aproveitar. É aquilo que nós conseguimos evoluir. E aí vão encerrar essa etapa,
para que retornemos ao plano espiritual, para que nos fortaleçamos com esclarecimento, com conhecimento, com contatos, com aprendizado, para que possamos retornar para prosseguir na caminhada. Então, na verdade, não existe uma perda, né? Esse ente nosso que está se separando de nós, ele, na verdade, ele está recebendo um prêmio, concluiu a etapa dele, concluiu aquela jornada. Se nós pensarmos assim, se um parente nosso recebe uma proposta de estudo ou de trabalho fora do país e vai para um outro país, nós não vamos ficar sem contato com ele? Hoje, com a internet, a coisa está até menos difícil, né? Mas vamos ficar, vai diminuir o nosso contato com eles. Vai estar longe, né? O contato físico não vai poder acontecer durante algum tempo. Mas nós sabemos que aquilo é bom para ele. Na verdade, a semelhança está aí. O desencarne é bom para o espírito. É importante para o espírito. Porque é uma característica, é o momento que comprova a sua evolução. A conclusão de um ano, uma jornada de aprendizado e de crescimento, né? Então, já temos alguns comentários, e aí nós vamos falar sobre os comentários. A Roseli Morena está pedindo prece de cura e libertação dos vícios para o irmão. Roseli, você manda o nome do seu irmão e o endereço. Você pode mandar também no Face, no Face do Centro, de Maria Madalena, no privado, que nós colocamos na mesa para as preces. Mas lembramos que sempre a prece mais importante é a daquela pessoa ligada àquele irmão. Então, as tuas preces, Roseli, o teu pedido é o pedido que tem o maior efeito junto à espiritualidade, para que ele seja atendido, obviamente, respeitando o livre-arbítrio dele e dentro das possibilidades. O Emílio dá boa noite para a gente. Boa noite, Emílio. Saudade, né? Bom tempo aí que a gente não se encontra. Aqui a nossa amiga Munhoz, Rosana Munhoz, já tinha colocado aqui o recado para a Roseli, né? Está anotado o nome, tá? Já vai ficar na mesa de radiação. Carlos Leite, boa noite, Carlos, tudo bom, meu amigo? A Mari Lima pede oração também, né? Gente, os pedidos de oração, sempre a gente vai colocar os nomes para a irradiação na mesa, mas reforçamos. O poder daquela pessoa que está pedindo é maior do que o nosso. É maior do que essas pessoas que não mantêm uma relação afetiva com aquele que está sendo endereçado o pedido, tá? Então, vocês façam as preces, nesses momentos aqui que nós fazemos a nossa prece, mentalizem essas pessoas e peçam para que seja dada a elas a bênção, o amparo que for possível, dentro do merecimento, dentro das nossas possibilidades, né? Nossos méritos. Maria Tavares, da boa noite, Tavares. Boa noite, meus irmãos. Um abraço fraterno, muita saudade de todos também, Maria Tavares. Também tenho muita saudade aí. A Mari Lima, que pede para a mãe que desencarnou. É muito difícil conviver com esta separação. Sem dúvida, Mari. Porque tudo tem um sentido, né? Enquanto nós estamos muito agarrados às questões materiais, nós só vemos sentido na questão material. Então, nós só vemos sentido na presença física das pessoas. Mas isso é porque nós ainda estamos muito ligados, muito presos às questões da matéria. Quando nós nos espiritualizarmos mais, nós vamos ver que isso muda.
Inclusive, a questão, quando coloca, né, a questão da dor que nós sentimos, ela também muda, porque nós entendemos que aquela passagem, que aquele afastamento é um afastamento necessário, que aquele espírito precisou se libertar daquele compromisso, daquelas tarefas que ele tinha naquele momento com a gente. Então, a tua mãe, que desencarnou há 24 anos, ela teve uma trajetória, ela teve uma história, ela teve uma tarefa, teve uma série de compromissos para ela cumprir. E a espiritualidade entendeu que ela tinha alcançado um desempenho que lhe permitia retornar ao plano espiritual. Então, ela retornou ao plano espiritual, provavelmente com 24 anos. Ela já está novamente trabalhando, se dedicando, estudando, né, se preparando para uma nova encarnação. E, sem dúvida nenhuma, as vibrações de saudade chegam até ela. Mas nós temos que aprender a trabalhar esses sentimentos de uma forma mais positiva. Então, em vez da gente ter aquela saudade triste, vamos ter uma saudade alegre, lembrando dos bons momentos, das boas coisas que aconteceram, do quanto essa pessoa foi útil e ajudou a gente. Vamos agradecer a ela, agradecer ao pai a oportunidade de ter convivido com ela. Vamos transformar essa saudade numa força positiva, numa força construtiva, que faça bem a esse espírito, mas que também faça bem a gente. Não podemos esquecer que o pensamento negativo, o pensamento de tristeza, ele é maléfico para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. Então, vamos tentar trabalhar essas coisas de uma forma mais tranquila. Concordo contigo, é difícil conviver com a separação, mas sabemos que essa separação é necessária. Foi para o bem dela, no processo de evolução dela, por ter completado a etapa dela, né? Embora momentânea, é exatamente isso. Nós temos aí a certeza de que em breve também estaremos no plano espiritual e teremos a possibilidade, quem sabe, de nos reencontrarmos. Tá? Então, vamos seguir em frente, né? A Mari Lima agradece a Rosana por ter colocado o nome, que ótimo. A Rosana lembra a gente para que vocês deixem seus comentários, né, reflexões, interações. É muito importante para a gente. A Derlei chamou a atenção outro dia, e eu reforço. Essa participação de vocês é o retorno de energia, né? Quando vocês colocam um comentário, aí vocês estão enviando energia para a gente, que a gente vai trabalhar de volta, e nesse ciclo todos nós somos beneficiados, tá? Que bom, tá? A Cida chama a atenção. Vamos lá. Por mais que a gente entenda que é uma lei natural, ninguém está preparado para perder alguém que se ama muito, como, por exemplo, um filho. E aí, tanto faz rico, pobre, a dor é a mesma. Sem dúvida, Cida. Eu só não vou concordar contigo, Cida, que ninguém está preparado, né? Eu acho que a maior parte de nós ainda não estamos realmente preparados, mas já encontramos na Terra espíritos que têm a clareza desse ciclo nosso e que já vêm mostrar para a gente um comportamento diferente. Tá? Só por ninguém, que ninguém generalizou, né? Que já não é assim. No nosso convívio, né, dentro desse contexto evolutivo do planeta Terra, já existem espíritos encarnados, já temos espíritos encarnados, que já têm uma compreensão maior da vida espiritual, já estão mais sintonizados com o plano espiritual e conseguem passar por esse momento com menor sofrimento, de uma forma mais tranquila. Esse é o nosso caminho. É isso que nós estamos fazendo. Sem dúvida nenhuma, hoje, nós vamos encarar o desenlace de alguém de uma forma menos dolorosa do que faríamos, do que vivenciaríamos
há alguns anos, né? Há alguns anos a gente ficaria sempre aquela questão, não, era tão bom, por que foi? E agora? Como é que eu fico? Todas essas questões. E muitas questões são questões do nosso egoísmo, né? A gente se preocupa muito com a gente. O que eu estou sentindo, a falta que me faz, como é que eu fico. E a gente esquece que aquele ali é um espírito que precisa continuar a caminhada, né? A caminhada. Se ele alcançou o objetivo dele, o que ele vai continuar fazendo? Ele tem que prosseguir na caminhada e aí ir para frente. Então, essas separações, quando elas fogem à ordem natural das coisas, elas são para a gente ainda mais dolorosas. Mas, se por outro lado entendermos melhor o ciclo nosso de estada aqui no planeta, o ciclo de estarmos encarnados, vamos entender, vamos receber isso de uma forma mais tranquila. Então, os espíritos que desencarnam numa encarnação muito curta, é sinal que a prova, o objetivo deles nesta encarnação era um objetivo pequeno, não necessitava de tanto tempo. Então, olha só, se Deus deu a ele uma encarnação onde ele não vai precisar de muito tempo, significa que ou esse espírito está num bom estado evolutivo, está numa boa condição. Ele não precisa passar um ano todo na escola para seguir em frente. 3 meses, 4 meses para ele já foram suficientes para ele cumprir a tarefa daquele ano. E aí pode seguir. Então a gente vai começar a abrir a nosso esclarecimento, né? Quando nós fizemos a prece, nós pedimos ao nosso Pai que esses irmãos da espiritualidade, os espíritos consoladores, os nossos orientadores espirituais, nos ajudem na nossa conversa, no nosso bate-papo, para que a gente possa ampliar o nosso entendimento. Essa é uma questão importante. Nós precisamos ampliar o nosso entendimento. Nós não podemos ficar cristalizados nos nossos pensamentos antigos. Porque os pensamentos antigos são do homem velho. E o que nós estamos trabalhando? O homem novo baseado nos conhecimentos adquiridos recentemente, nos conhecimentos mais atuais para a gente. Então, nós temos que fazer essa transformação. Temos que deixar o homem velho transformando no homem novo. Tá? A Márcia Cristina Correia, boa noite, Márcia. O Manel Esteves. O luto é necessário e importante para entendermos e amenizarmos essa dor. Aprendermos a conviver com ela de forma mais amena. Perfeito, Manuel, concordo plenamente. O luto é necessário. Essa separação, essa separação, mesmo que momentânea, ela mexe conosco. Ela faz com que o nosso interior, né, nosso íntimo, fique sensibilizado. Isso é o luto. E nós temos que viver o luto ainda. O luto é necessário para nós. Então, vamos viver o luto, mas vamos começar a utilizar os conhecimentos trazidos pela doutrina, pelo Consolador, para que a gente possa viver esse luto, vivenciar esse luto de uma forma mais branda, mais amena. Concordo perfeitamente com o Manuel, né? Entendo que não há perda, só uma breve... E concordo novamente, é isso, não há perda, né? Até porque aquele irmão não é nosso, ele está conosco, né? Ele não é nosso. Então, por que eu perdi? Eu não perdi, ele não é meu, né? Ele está próximo de mim e ele tem uma caminhada. Nós não podemos esquecer que nós somos espíritos individuais, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um caminho, né? Caminhamos juntos durante um tempo, e aí o pessoal faz a analogia com a viagem de trem, né, com várias estações, em que em cada estação entram pessoas e saem pessoas do trem. E a gente partilha uma parte, partilha um trecho da viagem, né, juntos. Mas não a viagem toda, porque na nossa viagem nós descemos, outras pessoas continuam, outras pessoas entram e saem, e assim é o ciclo nosso da vida. Cada um com o seu caminho, com o seu destino. Luiz Carlos fala, maneira errada de gostar, achando que aquele ser nos pertence, e na realidade não, sem dúvida, sem dúvida. Escreveu uma coisa interessante, nós falamos, o meu filho,
a minha esposa, né? O meu marido, não é isso? Por que que é meu? Né? Olha só como é que nós somos possessivos. As pessoas, isso é bobagem. Não, não é bobagem, não. Porque o verbo ele tem um poder muito, muito grande. Então, quando eu uso a palavra, né, o meu filho, eu estou querendo trazer a propriedade, sim, do filho que está comigo. Né? É meu filho. É o filho, sim, mas não é meu. Ele tem a sua caminhada. Né? Nós sabemos que ele pertence a ele. E aí, às vezes, isso traz até conflitos familiares, né? Quando a mãe ou o pai, os pais, percebem essa individualidade do filho se manifestando, né? Quando o filho começa a manifestar essa individualidade e a exigir, agir de acordo com o que ele pensa, com o que ele vê, né? O Carlos chama também a atenção. Então, o sofrer ou questionamento, por que ele se foi, pode ser uma forma do nosso egoísmo? Sim, Carlos. Ainda é uma manifestação que está fundada no nosso egoísmo, sim. Na nossa forma de ver as coisas, somente pelo nosso lado. Nós não estamos observando que aquele irmão que seguiu o caminho dele era o caminho dele, ele precisava seguir, ele não pode ficar parado. Ninguém pode ficar parado. Mas nós não estamos vendo. Nós queremos que ele fique no nosso ritmo. Então, nós estamos determinando o nosso ritmo para o outro. Então, a nossa caminhada é que vai determinar a caminhada dos outros? Não. É uma visão egoística, sim. Né? Ainda tem um fundo nosso de egoísmo. Então, na hora que eu pensar assim, poxa, que bom que ele pôde desencarnar, concluiu aquela etapa na Terra dele. Nós estamos num mundo de provas e expiações, um mundo difícil. Então, se eu consigo me libertar desse mundo, se eu consigo vencer essa etapa, que bom, que ótimo, né? Nós sabemos que o corpo físico é uma prisão para o espírito, já temos essa clareza das nossas limitações impostas pelo nosso corpo físico. Então, no momento que eu me liberto, isso é muito legal. Se a gente for ler Céu e Inferno, se eu não me engano, tem uma parte muito interessante. Não, desculpa, não é Céu e Inferno, não é, gente. É uma parte muito interessante que fala sobre desencarnes de alguns espíritos, né? E aí, o nosso irmão Samson, Samson foi um espírito que, da época de Kardec, participou junto com Kardec do início da doutrina, fazia parte da Federação Espírita Parisiense, e antes dele desencarnar, ele havia pedido que, assim que ele desencarnasse, que o evocasse, né, para ele narrar as questões do plano espiritual. E aí ele fica doente e, antes de desencarnar ainda, escreve novamente, reforçando esse pedido. E olha só, o Samson foi evocado no velório dele, né? E aí ele vem contar, né, o que estava se passando. E aí ele conta da felicidade que foi para ele se livrar do corpo físico, né? De se ver livre, se ver novamente no plano espiritual com a plenitude espiritual que ele tinha. Então, a gente vê a questão de estar encarnado, o quanto ainda é difícil para o nosso espírito, o quanto é penoso para o nosso espírito. Então, sim, vamos começar. E o Carlos reforça, muitas culturas não choram, sem dúvida, pelos seus que desencarnam. E é motivo de alegria. É isso. Na verdade, é isso. Se a gente for analisar, mesmo à luz da doutrina, quando um espírito reencarna, quando uma criança nasce na Terra, o que nós temos ali? Um espírito que está chegando para uma jornada de provas e expiações. Uma jornada difícil. Nós recebemos com alegria pela nossa questão material, né? Da cria, do filho e tal.
Mas aquele irmão está chegando para uma jornada de luta, uma jornada de dificuldades, né? Ao desencarnar, é o contrário, eu concluí essa jornada. Agora está tudo bem, está tudo ótimo. Tá? Então, o nosso entendimento, até que nós começamos a falar lá no início da nossa conversa, né? O nosso entendimento é que é limitado. A nossa escada evolutiva, estamos ainda nos primeiros degraus. Então, o nosso entendimento ainda está muito limitado. Essa questão do entendimento está muito limitado é um ponto que a gente tem que marcar bem claro para cada um de nós. Porque, às vezes, nós queremos dar explicações ou dar entendimento a coisas que nós não conseguimos ainda, não está ao nosso alcance, né? A nossa presunção faz com que a gente imagine que temos resposta para tudo. Não, não temos resposta para tudo. Muitas coisas não são ocultas, não estão escondidas, mas são coisas que nós precisamos chegar a elas, né? Nós precisamos chegar até elas. Quando nós rezamos, nós falamos, né? Nos ajude a crescer até vós, até o Pai. Então, nós precisamos subir, melhorar mesmo. A escada, novamente, é uma referência para a gente. Tá? E bom, Carlos, concordo contigo aí nessa questão, né? Espiritismo, nosso consolador primitivo, prometido, sem dúvida. Consolador, é isso, Aline, consolador prometido. Consola por quê? Esclarece. Então, muitos dos sofrimentos das dores que nós vivenciamos na Terra, elas são amenizadas pelo entendimento. Então, para a gente, quando nasce uma criança com um defeito físico, caramba, a gente fica, né? E se a gente não tem uma explicação, se a gente não usa a explicação do plano espiritual, a gente fica naquela, por que Deus permitiu isso? Por que isso vai acontecer? Como é que essa criança, o que ela fez e tal? E aí nós sabemos que aquilo ali é a misericórdia de Deus dando a oportunidade a ela de resgatar débitos do passado. Então ela vem naquela condição, dentro de uma estrutura de amparo, de apoio, dentro do merecimento, para que ela possa dar o passo necessário, né? Quando nós passamos pelas nossas dificuldades, nós sabemos que nós estamos resgatando questões nossas do passado, que estamos precisando aprender alguma coisa. Então, sim, o Consolador prometido, que é muito bem-vindo e que nós temos muito que agradecer essas oportunidades, esses momentos em que nós estamos aqui conversando e aí nos esclarecendo a respeito dessa caminhada nossa, que já mudou, né, o nosso paradigma. Antigamente era uma caminhada só no plano material, no corpo físico, mas agora nós temos a clareza de que essa caminhada, na verdade, do corpo físico, faz parte de uma caminhada muito maior, que é a caminhada espiritual. Nós, como espíritos, que é a verdadeira vida. Tá? O Luiz faz a observação de que a finalidade da mãe e do pai é preparar o filho para viver sua vida futura, porém não nos pertence. Mas sempre o egoísmo fala mais alto e também as pessoas sofrem com isso. Luiz. É a nossa evolução, é o nosso entendimento. Vocês já repararam a criança, quando era pequena, por volta dos 2 anos, 3 anos, o quanto ela é egoísta? Ela tem dificuldade de dividir os brinquedos dela, as coisas dela. Faz parte da nossa natureza evolutiva. É um momento nosso do aprendizado, para que a gente possa se contrapor. Se nós já fôssemos bonzinhos, altruístas, qual mérito nós teríamos? Já nascemos altruístas, né? Mas o primitivismo da evolução faz a gente ser egoísta. Vamos pensar lá atrás, né? Antes de nos tornarmos espíritos, que nós vivemos lá nos animais. Que a gente sabe que os animais não têm espírito. Eles têm o princípio espiritual, que é diferente. Né? O espírito requer a inteligência. A essência do espírito é a inteligência. E o animal não tem inteligência. Ele tem o princípio espiritual, que é um arremedo de inteligência.
Tá? Então, ainda não é inteligência, por isso que ele não tem o livre-arbítrio. Então, enquanto nós estávamos animais, por não termos inteligência, nós precisávamos de alguma coisa que nos impulsionasse, que nos mantivesse vivos. E aí Deus, na sua sabedoria, deu a gente o quê? Os instintos. E o instinto é de preservação daquele animal, assim como também da preservação dos seus filhotes, da sua cria, e às vezes até dentro da evolução de algum do grupo. Eu via muito interessante esses dias a vida dos pinguins no Ártico, e com temperatura de 60 graus abaixo de zero, imagine, né? E ventando. E aí eles se aglomeram e ficam de costas para o vento, e fazem uma barreira. Então, aquele que está tomando o vento, ele fica um tempo, daqui a pouquinho ele sai, vai lá para um lugar mais quentinho, fica outro, e vão se revezando. E assim, trabalhando em conjunto, eles se preservam. Que interessante isso, né? Mas isso é uma questão instintiva, mas já no processo evolutivo. Alguns animais, nós sabemos que os pais, né, vamos chamar de pais, eles comem até os filhotes. Então, a gente percebe aí, dentro do processo evolutivo, níveis diferentes de evolução, mesmo do princípio espiritual, né? Até que nós cheguemos à condição de espírito, em determinado nível, e aí podemos usar a nossa inteligência e usar o nosso livre-arbítrio. Então, os pais, voltando aí ao que o Zé Luiz tinha comentado, têm essa função fundamental de ajudar esse espírito. Nós reencarnamos na família que precisamos. Existe uma relação entre pais e filhos ali. Alguém está ali para ajudar alguém. Olha que eu coloquei, alguém está ali para ajudar alguém. Eu não coloquei que os pais estão ali para ajudar os filhos, que nem sempre é isso que acontece. Às vezes, os filhos estão ali para ajudar os pais. Pode acontecer também, né? Então, nesse contexto aí de interdependência, né, de auxílio mútuo, alguém está ali para ajudar realmente, né, para orientar, para fortalecer, para que a gente possa fazer as escolhas. Tá? Manuel Esteves fala para a gente: temos que nos conscientizar que somos seres gregários, que dependemos do trabalho uns dos outros, mas, a par disso, somos seres individuais. Cada um tem sua trajetória que deve ser cumprida sozinha. Perfeito, concordo também, novamente. Embora sejamos indivíduos, nós vivemos em sociedade, nós vivemos em conjunto, para que nós aprendamos as relações com o outro. Como é que eu posso amar a Deus e a sua criação se eu não valorizo a sua criação, se eu não convivo com a sua criação? Qual é a criação de Deus? Tudo, né? Então eu tenho que conviver com meus irmãos. Conviver com uma planta, conviver com um animal é muito mais tranquilo do que conviver com um outro espírito, um ser humano, que esse sim vai se manifestar, vai ser seus defeitos, suas dificuldades, que vai me obrigar a ter paciência, tolerância, indulgência, ou seja, aprender a amar. Então, por isso, nós precisamos dessa questão de sermos gregários, né, de estarmos sempre juntos para poder aprender. É necessário, sim. Tem uma passagem muito interessante nos ensinamentos dos espíritos, né, que é uma pergunta que é feita aos espíritos, sobre os irmãos que vivem isolados, né, e buscando até se aproximar de Deus, né? E aí os espíritos falam: eles estão perdendo uma grande aprendizado, e um aprendizado altamente necessário, que é o do convívio com outros irmãos. Então, viver isolado não é a salvação. Eu fugia do problema, né? Será que eu me tornei mais paciente, mais tolerante vivendo isolado? Pode ser até que no momento da minha vida eu precise de um isolamento para me fortalecer, para me conhecer melhor, tal, mas é o momento. Eu não posso tomar isso como para sempre, né? Definitivo. A função, Luiz, a função do pai e da mãe é preparar o filho para viver sua vida futura e não nos pertence. É isso. O fato de a gente conviver, o
fato da gente caminhar junto não dá propriedade para ninguém, né? Não é porque, num determinado momento, eu me casei com a minha esposa, né? Olha, né? Que eu me casei, que eu passo a ser dono da minha esposa. Nem ela é dona de mim, né? Nós vamos ter um período de caminhada juntos. Vamos fazer uma série de coisas, temos uma série de compromissos, de tarefas a serem executadas juntos. Vamos aprender muita coisa juntos. Mas ninguém é dono de ninguém, né? Nós vamos caminhar juntos. Os pais também estão juntos naquele momento para que haja aquele convívio e daquele convívio saia a elevação, o crescimento, o fortalecimento daqueles envolvidos. E cada um seguindo o seu caminho. Continuamos não sendo dono de ninguém. Carlos Leite coloca: certa vez escutei de um pai que teve o filho assassinado, ele se foi porque chegou a sua hora. A mim ficou a oportunidade de perdoar quem interrompeu essa jornada. Não me esqueço dessas palavras verdadeiras, prova de perdão. Perfeito, Carlos. Você está ilustrando para mim, muito obrigado, aquilo que eu citei ainda há pouco, quando a Cida falou que ninguém está preparado. Não, não. Já temos espíritos encarnados que já têm um entendimento, já têm um grau evolutivo, já conseguem colocar em prática muitas coisas que nós já sabemos. Nós sabemos em teoria, mas ainda não conseguimos colocar em prática. Alguns pais, algumas pessoas já conseguem colocar em prática, sim. Entende que o desencarne, a passagem é o momento daquele espírito e que, infelizmente, aquele que praticou, no caso, ele foi um assassinato, aquele que praticou, sim, precisa ser perdoado porque ele já assumiu para ele ali uma carga negativa, né, um débito muito grande que ele vai ter que resgatar no futuro. Tá? Aprender e ensinar a dividir, e que eu faço mais que palavras são os exemplos. É isso. Então, foi exatamente o que a gente comentou, né? Então, nós já sabemos algumas coisas em teoria, mas ainda não conseguimos colocar em prática. Por quê? Porque primeiro vem a teoria, vem a fundamentação, eu tenho que entender, e agora nós vamos nos trabalhando e vamos nos modificando. Então eu tenho que fazer o meu autoconhecimento para ver se eu sou possessivo com relação às pessoas. Então eu vou buscar meu autoconhecimento. Eu sou possessivo, eu limito as pessoas, eu vejo as pessoas como propriedade minha ou como posse minha. Então eu reconheço isso, bom, então agora eu vou começar a me trabalhar. E a gente não muda da noite para o dia. Ninguém muda da noite para o dia. Né? Nós vamos levar algum tempo para essa mudança. E vamos ter o tempo necessário. As encarnações estão aí. E a espiritualidade está ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando para que a gente possa dar conta disso. Tá? Bom, que ótimo. Acho que nossos comentários. Aprender e ensinar a dividir são os exemplos mesmo. Na verdade, Carlos, a gente tem que se preocupar com a nossa prática, né? Se essa nossa prática vai servir de exemplo, ótimo. Mas a nossa preocupação não é ser exemplo. Se eu tenho a preocupação de ser exemplo, eu estou preocupado com o outro, em mostrar para o outro, que o outro veja. Quando não é isso o importante. O importante é que eu consiga a minha modificação. Então, a minha preocupação, sim, é com a minha prática. Então, eu vou tentar modificar o meu comportamento. Naturalmente, isso pode servir de exemplo para outras pessoas. Às vezes, a gente está até focado numa pessoa e vai servir aquele exemplo, aquela prática, vai ser útil para outra pessoa, né? Longe do nosso foco. Então, a gente tem que se preocupar com a nossa prática. Vamos procurar melhorar a nossa prática, nos tornarmos melhores, construirmos, consolidarmos o nosso homem novo, para que na próxima encarnação a gente possa fazer um novo homem novo e assim a gente siga até conseguir
o estágio evolutivo que esperamos alcançar, que vamos alcançar na nossa caminhada. Tá? Bom, chegamos aí, já são 8:55, né? Creio que conseguimos abordar o tema de uma forma bem ampla, principalmente com os comentários, com os questionamentos, com os posicionamentos de vocês, enriquecem bastante, ajudam a gente a ampliar o assunto, né, e a ver por outros ângulos, de uma forma mais tranquila. Como a Munhoz gosta de falar, é um tempero diferente, né, que obriga a gente a refletir dentro, fora da nossa linha de pensamento, e a uma outra linha de pensamento, e ampliar a visão daquela questão é muito bom. Eu sempre gosto dessas conversas. Não tenho a habilidade do nosso amigo Aderlei em termos de tornar a coisa mais leve. É uma característica minha. Naturalmente, não sou assim tão extrovertido, né? Então não consigo fazer dessa forma. Mas faço dentro do possível, dentro do que eu consigo, e tento ampliar o meu conhecimento nessa conversa com vocês, né? A minha forma de ver, que acontece muito, me ajuda muito, né? Cada comentário que vocês fazem e me levam a pensar neste comentário me ajuda a ampliar a minha visão, o meu entendimento sobre aquela questão e a refletir mesmo sobre o meu entendimento, né? O Espiritismo tenta ensinar as pessoas a entenderem a finalidade da vida e tenha ensinar as várias pessoas a fazerem mudança em sua vida. Isso, né? A proposta do Espiritismo é o esclarecimento, né? É mostrar para a gente o que é a nossa verdadeira vida. E nessa proposta, nosso Mestre Jesus vem de exemplo para a gente, praticando, né? Ele praticava, ele não tentava ser exemplo para ninguém. Hoje nós o vemos como exemplo, mas esse não era o objetivo dele, ele era assim, naquele estágio, né? Hoje ele é diferente, mais evoluído ainda. Então, nós seguíamos desta forma, né, aprendendo com ele na prática dele. Praticava simplesmente, e nós hoje estamos analisando as práticas dele para entender, tá? Você explica bem. Obrigado, Regiane. Você é muito minha amiga mesmo. Obrigado, tá? Que bom, gente. Bom, então vamos para a nossa prece, vamos fazer as nossas irradiações, né? Vamos elevar o nosso pensamento. E aí aqueles irmãos todos que estão pedindo prece para irmãos desencarnados, né? Para irmãos que estão passando por doenças, estão hospitalizados, para todos aqueles que a gente quer dedicar uma bênção, vamos agora, nessa nossa prece, né? Vamos fechar os nossos olhos, fazer o nosso pedido com vontade, com o nosso coração, né? E usar isso para levar até eles essas bênçãos, né? Nós estamos nesse conjunto, né? Esse gregário nosso, vou usar as palavras do nosso irmão, né? Esse conjunto, nossa agregação nossa, permite que as nossas energias estejam aí fortalecidas pelo plano espiritual. E agora, através do nosso pensamento, nós vamos aproveitar e fazer essa ponte de ligação com esses irmãos e levar até eles. A gente só é capaz de dar o que a gente tem. Então, essas energias de bênção, de fortalecimento, elas passam por nós e chegam aos nossos irmãos. Então, vamos agora, na nossa prece, fazer essa prece de coração mesmo. Vamos pensar em cada uma das palavras que nós falamos, né? Vocês reparam, já devem ter reparado que eu tenho que mudar algumas coisas no Pai Nosso, porque são coisas que eu quero dizer com verdade, né? Eu não quero dizer uma coisa que eu ainda não consigo fazer. Então, a gente tem que pensar nisso para que a gente possa prosseguir. Então, vamos iniciar as nossas preces. Precisa ir. Vamos lá.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, reino de amor e de glória. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Principalmente o pão do Espírito que estamos juntos aqui fazendo essa massa. Perdoai nossas dívidas e ensina-nos a perdoar àqueles que julgamos nossos devedores. Ajuda-nos a resistir às tentações com as tuas orientações, com os teus esclarecimentos, que nos livrarão de todos os males. Que assim seja. Quando dizemos aqui, Pai, que seja feita a vossa vontade, que possamos ser fortes o suficiente para receber a tua vontade, para entender que a tua vontade é o nosso crescimento, o nosso bem, e que possamos, assim, recebê-la e aceitá-la com resignação, na certeza de que, como nosso Pai nos ama, Ele nos quer muito bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por vós, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Mãe Santíssima, que o seu manto de amor, seu manto de carinho, de afeto, de aconchego, possa acolher a todos nós, principalmente, Mãe, àqueles irmãos que passam por momentos difíceis de dor, ou pelas doenças, ou pela fome, pela sede, pelas injustiças, enfim, que passam por momentos difíceis. Que teu aconchego leve até eles o fortalecimento necessário para que possam prosseguir em suas caminhadas. Que assim seja. E vamos agora levar o nosso pensamento ao nosso Pai e pedir por todos nós, lembrando que nós já estamos beneficiados por estarmos participando, podermos estar participando desse momento. Então vamos pedir principalmente por aqueles que não estão participando conosco, por aqueles que não conseguem estar, que ainda não entendem a necessidade, enfim, que não estão aqui. Deus nosso Pai, vós que sois poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Pai Santíssimo, gratos por mais essa oportunidade de estarmos neste conjunto, nesta egrégora, né? Participando desses momentos abençoados, onde esses bons espíritos nos esclarecem, nos intuem, nos fortalecem, nos ajudam
a ampliar a nossa visão, fortalecendo a nossa razão para que possamos fazer as escolhas de acordo com as tuas leis, de acordo com os teus ensinamentos e seguir. E como foi dito na prece, nos aproximarmos de ti. Obrigado, meus irmãos, mais essa noite. Tenhamos uma boa noite. Na sexta-feira, a nossa reunião com o estudo do Evangelho e com as irradiações para também de energias para todos nós. Tá? Uma boa noite para todos e uma boa semana ainda, né? Estamos no meio. Que assim seja para todos. Um abraço.